Dar início ao nosso momento juntos, meditação da palavra, estudo da palavra do Senhor. Nós vamos continuar hoje aquele estudo sobre 5 pontos do calvinismo. Hoje nós vamos ver a eleição incondicional, trabalhar um pouco com este conceito, um conceito às vezes pouco compreendido, porque justamente essa é uma das doutrinas distintivas do movimento reformado. Principalmente essa doutrina vai fazer uma divisão de águas dentro do movimento cristão, no sentido de vai estabelecer o que é uma igreja com princípios reformados e uma igreja com princípios não reformados. Essa é uma das doutrinas centrais dessa maneira de distinguir. Eu não acredito que seja a doutrina mais importante. Eu acredito que existam outras. Nem acredito que essas outras doutrinas mais distintas estejam somente nos 5 pontos do calvinismo. É evidente que essas doutrinas, uma depende da outra, né? Elas são interdependentes. Porque a eleição incondicional, ela é uma necessidade da primeira doutrina, da depravação total. Porque assim, se existe uma depravação total e o homem é completamente incapaz de buscar a Deus, como é que Deus vai salvar alguém se não houver um passo da parte de Deus? Então, na verdade, essas doutrinas, todas elas estão muito unidas, elas são consequências. Daí a ideia de que se você tem uma premissa básica errada, você pode ter conclusões diferentes também seguindo aquela premissa básica errada. Então, quando o movimento arminiano, ou semipelagiano, ou pelagiano, partem do ponto de vista de alguma possibilidade humana, as próximas doutrinas deles estarão ligadas a isto. Então, é tudo uma questão de consequência. Por isso a gente começa sempre da depravação total, porque é a condição do homem que vai determinar esse modus operandi da salvação. Como a salvação opera, essa maneira da salvação operar. Eu quero ler com vocês, se vocês puderem abrir a Bíblia, lá em Efésios, capítulo de número 1, Efésios, capítulo de número 1, os versos 3 a 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Eu teria que continuar lendo até terminar essa frase no verso de número 14. Nós começamos aqui com esta palavra, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Que o Senhor nos ensine, nos mova o nosso coração no entendimento de que nele nós somos escolhidos, em Cristo Jesus. A eleição, ela não é algo que acontece sem a obra da cruz. Você vai dizer, mas a cruz não aconteceu antes da fundação do mundo. Será que não? Será que a cruz não tem reflexos antes da fundação do mundo? A cruz de Cristo é o centro de toda a salvação. E nós precisamos dela. E nós vamos meditar sobre esta eleição incondicional, também buscando a raiz desta eleição lá na cruz, no Cordeiro que foi morto. Por isso que a gente canta o fato de Deus dirigir a nossa vida. Deus não dirige a nossa vida só porque Ele nos toma pelas mãos e mostra, vamos filho, por este caminho, por aquele outro caminho. Ele dirige a nossa vida porque Ele decide. Ele é um Deus com capacidade de decisão. Vamos cantar o hino de número 163, a direção divina, ao som dos instrumentos. Vamos ficar em pé.
E eu quero adiantar aqui para os instrumentistas que eu gostei da dupla, viu? Ficou uma dupla bacana. Eu sei que o arranjo com o hino tocado em cifras pega uma dinâmica diferente, mas está bem combinando assim a dinâmica que vocês estão dando, viu? Isso é para vocês nunca desistirem de tocar. Vamos ficar em pé, vamos cantar. De amor, que seja sempre assim. Teus são os meus poderes, minha vida. Em tudo eterno, Pai, dispõe de mim. Meus dias sejam curtos ou compridos, passados em tristezas ou prazer, em sombra ou luz, de acordo com seu plano. É tudo bom se vem do teu querer. Tuas mãos dirigem meu destino, por mim cravadas na sangrenta cruz. Pecados foram traspassadas, bem posso nelas descansar, Jesus. Nos céus erguida, sempre intercedendo, as santas mãos não pedirão em vão ao seu cuidado. Confiança, entrego a minha eterna salvação. As tuas mãos dirigem meu destino, acasos para mim não haverá. O grande Pai vigia o meu caminho, e sem motivo não me afligirá. Encontro em seu poder constante apoio, forte é o seu braço, insônia o seu amor. Por fim entrando na cidade eterna, eu louvarei meu guia e Salvador. Vamos orar. Pai querido, diante da exposição tão clara que este hino faz, do amor com que nos conduz, nós só podemos louvar o Teu nome, bendizer-Te, principalmente porque isso reflete aquilo que nós cremos, de que a jornada nesta terra ela é guiada pelo Senhor. Mas nós queremos mais, Senhor, mesmo sabendo isso, nós agora queremos andar de forma muito consciente da Tua vontade. Que nosso coração esteja tão disposto ao Senhor, e tão disposto a ouvir a Tua voz, e tão disposto a reconhecer a direção do Senhor, que nós nos alegremos a cada instante, em cada momento da nossa vida. Obrigado, Pai, por podermos cantar a nossa fé com instrumentos e com liberdade. Obrigado por podermos expressar a nossa fé com a nossa vida, com a palavra que podemos pregar, anunciar e evangelizar pessoas. Obrigado pelo privilégio que nós temos de um país livre para estas coisas. Porque nós, ó Deus eterno, sentimos
pelos nossos irmãos em países onde estas coisas são proibidas, onde alegrar-se no Senhor é crime, Pai. Tem misericórdia daqueles que precisam viver em lugares assim para alcançar teus filhos lá. Que onde eles estiverem, eles se contentem no mesmo Deus que dirige a nossa vida aqui como lá. Se lá as estradas são mais espinhosas, Senhor, certamente haverá mais consolo para eles, porque a Tua graça basta para todos nós. Te dou louvores, entrego os meus louvores a Ti, os nossos louvores entregamos ao Senhor, bendizendo o Teu santo nome por isso, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Podem sentar por um instante, os músicos fiquem aí, que nós vamos cantar mais um hino antes da mensagem. Irmãos, nós queremos lembrar sobre os nossos missionários presos lá no Senegal, na África. Pedir as orações para você, por eles, Berendo Dilson e a Zenaide, se eu não me engano. Agora me fugiu o nome, Zenaide é o nome da missionária. Eles continuam acusados da mesma... A acusação é a mesma. Evangelizaram crianças. E, na verdade, no termo que eles assinaram, disseram que eles eram malfeitores contra as crianças senegalesas. Irmãos, é lógico, agora existe todo um trâmite jurídico. O advogado que dá apoio lá à missão entrou com um pedido de habeas corpus para que eles pudessem responder a toda esta acusação, porque lá está sendo considerado um crime, responderia sem liberdade. Mas foi negado, o delegado negou e o juiz ainda não deferiu esse pedido. Então nós temos que orar por eles. As celas lá, na cela onde estão, cabem 30 pessoas, e tem um pouco mais que 30 pessoas, tem que ficar em pé, não tem lugar para sentar. Para dormir é muito desconfortável, dormem praticamente sentados, assim, recostados. Nós entendemos que a prisão não é boa em lugar nenhum, mas esses lugares não existe como existe em tantos países, direitos humanos, eles não são tão claros. Eu quero que vocês se lembrem de orar por eles, tá? Eu quero lembrar as palavras que o Senhor Jesus Cristo disse, que os discípulos, eles faziam por Jesus quando eles se lembravam dos que estavam presos, dos que estavam encarcerados, dos que estavam em situação difícil. Então eu queria que você também fizesse isto, porque isso é mais um tempo do fim, quando o Evangelho será perseguido ainda. Ainda não chegou a grande perseguição, mas em muitos lugares ela já se manifesta. Ela sempre se manifestou. Não houve tempo na história em que o cristianismo não tenha sido perseguido em alguma medida. Mas dizem os pesquisadores que o século XX foi o século que mais perseguiu o cristianismo. E as atuais pesquisas dizem que a maior religião perseguida na atualidade, no século XXI, é o cristianismo. Nós até não conseguimos entender como é que pode ser, mas pode, e está acontecendo. Vamos dedicar um momento de oração por estes irmãos. Sereis atribulados e vos maltratarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Vamos dedicar um tempo de oração e logo em seguida nós vamos cantar o hino de número 192. Mas é importante que a gente se lembre dos irmãos encarcerados. Pedir ao Fábio que ore por nós. Senhor Deus, nós clamamos a Ti, que és Senhor sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas e em todos os lugares. Sim, Senhor. Que o Senhor derrame, ó Deus, consolo, força, ó Deus, a esses irmãos missionários, ó Pai.
tem sido afligido, ó Deus, com essas acusações, com essas injúrias, ó Pai, que o Senhor fortaleça a vida deles, ó Deus, a alma deles, ó Deus, que eles sejam conforto no Espírito, que eles sejam, ó Deus, supridos em todas as necessidades por Ti, Senhor. Sim, Senhor. Tu abençoes, ó Deus, aqueles mais próximos, ó Deus, aqueles da missão no Senegal, ó Pai. Que eles sejam guardados pelo Senhor e que eles sejam igualmente fortalecidos por Ti, Senhor. Sim, Senhor. Abençoe todo o trâmite, ó Deus, deste processo. Amém, Pai. Ó Deus, que isso redunde, ó Pai, em glória ao Teu nome, Senhor. Já é, Senhor. Que isso desperte em nossos corações, ó Deus, a necessidade de orar, a necessidade de proclamar com mais ousadia, Senhor, a Tua palavra. Que Tu nos perdoes, ó Deus, quando nós, ó Pai, em condições muito menos severas, ó Deus, nos aquietamos, nos silenciamos, ó Pai, e não proclamamos o Teu Evangelho, Senhor. Ó Pai, concede a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, sobre a Tua igreja, Senhor, sobre os demais lugares, ó Pai, onde há perseguição, Senhor. Sabemos que isso é cumprimento, ó Deus, da Tua palavra. Que, ó Deus, que neste processo, ó Deus, que a Tua graça, ó Deus, seja abundante em nossos corações. Amém, Senhor. Fortalece a Tua igreja, Senhor, no nome de Jesus eu lhe peço. Amém. 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 Mais uma vez vamos cantar o hino em pé ao som dos instrumentos. 192. No céu com Jesus. Junto ao trono de Deus preparado, a cristão lugar para Ti, alegria perene ao Seu lado, há profusas delícias ali, sim ali, vi Seus anjos fiéis rodeando, numa esfera de glória e de luz, junto ao Pai nos espera Jesus. Os encantos da terra não podem dar ideia do gozo dali. Se na terra os prazeres acodem, tais prazeres findam aqui. Mas ali, as venturas eternas concorrem como o brilho perpétuo da luz, a tornar-te feliz com Jesus. Servemos em nossa lembrança as riquezas do lindo país e guardemos conosco a esperança de uma vida melhor, mais feliz, pois ali o cristão pela fé sempre alcança as riquezas do reino de luz, prometidas por Cristo Jesus. Quem quiser desfrutar da aventura que no belo país haverá, é somente
alma pura, que de graça Jesus lhe dará. Pois dali, todo cheio de amor, de ternura, desse amor que mostrou lá na cruz, nos atende, nos ouve Jesus. Amém. Podem sentar-se. Podem sentar-se. Olha, nós vamos retomar um pouquinho da última aula. Esse quadro ele tem uma posição para ficar. Eu quero saber se eu posso inclinar ele um pouquinho aí, o Voz da Consciência. Porque ele está bom para a câmera, mas o pessoal para ele está meio de lado, pessoal. Se puder, você me avisa. Pode sim. Pode sim, tá vendo? A Voz da Consciência, ela diz tudo o que eu preciso fazer. Gente, existe nós voltando um pouquinho, né, em todo o nosso material aqui, nós estamos falando dos 5 pontos, né, do calvinismo. O que é o calvinismo? O que é o calvinismo? E depois nós vamos falar o que são então esses 5 pontos. A semana passada nós falamos um pouco sobre a história do calvinismo. Quando Martinho Lutero ele trabalhou as teses, afixou no castelo de Wittenberg, e aí deu início a esse processo que foi conhecido como Reforma. Pelo menos o início da Reforma como um evento histórico mais marcante, porque antes de Lutero outros já vinham desenvolvendo as mesmas perspectivas ou perspectivas muito semelhantes. Bom, quando o monge Martinho Lutero dá esse passo e ele encontra eco na sociedade alemã e na sociedade da Europa, logo se espalhou então o que a gente chama de movimento reformado. A reforma protestante, ela gerou um movimento religioso, político, social. Em vários países. Nós vamos ter então a reforma que aconteceu na Alemanha, principalmente, tem muito a ver com Martinho Lutero e com aquela igreja conhecida como Igreja Luterana. Ela foi conhecida como a Igreja da Alemanha. Vários, o que seriam departamentos para os americanos, os estados para os americanos, cantões para os suíços, estados para nós aqui também, vários deles aderiram à reforma. Então a coisa funcionava mais ou menos assim: conforme o líder, o príncipe de um determinado território aderia a uma posição religiosa, que ela era a posição religiosa de todo o território sob a sua liderança, tá? Então você vai ter uma Europa, então, começa a ficar dividida, não somente na política, eu já falei um pouco disso a semana passada, né? Se dividiu politicamente e se dividiu religiosamente. Bom, não estranhe, isso era muito comum, que as igrejas no passado e os dirigentes, elas estivessem afinados. Aliás, isso não era novo, né? Isso já vinha das épocas antigas. Vocês lembram, por exemplo, Israel, que os reis de Israel diziam assim: o rei de Israel pecou contra o Senhor, adorou os ídolos e levou Israel a pecar? Falava muito isso. Porque o rei acabava tendo a religião do rei, teoricamente, influenciava a religião do povo. Até ocorria o seguinte: as pessoas falavam assim, puxa, o rei ou o príncipe, o imperador, isso depende muito do local. Ele é protestante. Poxa, quem é que vai estar de bem com essa liderança? Quem é protestante. E às vezes tinha muita gente também que se dizia de uma ou de outra fé em virtude dos grandes benefícios que essa decisão tomava. Nós não podemos pegar a reforma e dizer assim, então a reforma ela tinha só esse caráter político? Não, a reforma tinha um caráter religioso muito intenso. E havia então uma intensa discussão teológica. A reforma não ficou só na Alemanha.
ela se espalhou por vários países. E alguns países, como Suíça e Holanda, principalmente esses dois, abrigaram um outro modelo de reforma, um pouco distinto da reforma luterana. Uma reforma com características mais específicas. E esse modelo, ele pendeu para um modelo de reforma mais trabalhado por este homem, João Calvino. Daí, então, surge, a partir de João Calvino, um movimento reformado, que a gente vai chamar de movimento calvinista. Na Alemanha, os alemães deram o nome para sua igreja de Igreja Luterana. E nesses outros países, principalmente na Holanda, os holandeses deram o nome para sua igreja de Igreja Reformada. Então veja, aqui já não estou mais falando de reforma num sentido geral, mas estou falando de reforma aqui num sentido mais estrito de uma igreja que tem o nome de Igreja Reformada. E existe até hoje, a Igreja Reformada Holandesa. E depois disso ela já se dividiu muito em várias igrejas reformadas holandesas, né? No tempo de, já comentei com vocês, no tempo de Arminius, Jacob Arminius, ele era da Igreja Reformada. E como eu disse, a Holanda era um país que essas questões, principalmente essas questões religiosas, a Holanda decidiu, por causa dos princípios bíblicos estipulados por Calvino, de que a liberdade de consciência tem que ser ampla para qualquer grupo. Eles lutaram muito com relação a isso. Mas essa igreja, então, ela abrigava muitos pensamentos. E dentro da própria igreja reformada surge, então, aquele movimento conhecido como arminianismo. Ele surge e vai ser uma alternativa teológica. Inicialmente, nenhum deles disse, nós deixamos de ser reformados. Isso aqui não veio acontecer lá naquela época. Eles falaram, nós somos reformados, inclusive cremos em muitas coisas e gostamos de Calvino, né? Mais ou menos isso. Não usariam essa linguagem, né? Não, nós continuamos adotando princípios calvinistas, só que em algumas coisas nós discordamos de Calvino. E aí então começa aquela disputa teológica que vai gerar o chamado 5 pontos do arminianismo e, como resposta, 5 pontos do calvinismo. Tudo bem até aqui sobre essa questão histórica? Pastor, a reforma que chegou na Inglaterra. A reforma que chega na Inglaterra é diferente desta. Na Inglaterra, nossa gente, para escrever na lousa é horrível, viu? A minha letra no caderno é feia, mas essa da lousa é terrível. É que eu gosto de escrever rápido. Eu preciso fazer um curso de caligrafia em lousa. Escuta só. A Inglaterra, ela não adere à reforma do mesmo jeito que os outros vão aderir. Ela vai aderir de uma maneira um pouco diferenciada. Inicialmente, a Inglaterra continuou católica. Inicialmente, primeiro porque a Inglaterra não era do continente, né? A Inglaterra está fora do continente europeu. Ela é uma ilha fora do continente. Hoje a gente fala, a Inglaterra está na Europa. Está na Europa, é um país europeu, mas não exatamente um país do continente. Ela é uma ilha, assim, fora ali do... Quando eu falo Inglaterra, é o Reino Unido. Inglaterra, Escócia. Seja bem-vindo, Paulo. Você quer sentar numa cadeira? Você quer sentar em cima da minha água, não, né? Não, pode sentar aqui, Paulo. Com licença, eu tiro aqui. Tá bom? Só vou pegar água para você não beber, tá? A Inglaterra continuou católica. A adesão da Inglaterra à reforma não se deu do mesmo jeito. Então nós vamos economizar assim, tentar... Houve reformados, pessoas que queriam a reforma na Inglaterra de qualquer jeito, entre eles o famoso Oliver Cromwell, que inclusive chegou a ser preso, ficou preso lá na Torre de Londres por causa disto.
O rei Henrique VIII queria desfazer um casamento. Naquela época, só o Papa podia desfazer um casamento. E o Papa não quis desfazer o casamento de Henrique VIII. Ele ficou um pouco bravo. Eu vou economizar a história aqui, só facilitando o entendimento laico, geral da coisa. Ele não ficou satisfeito com aquela decisão papal. Então, ficou melhor o som assim, hein? Que aí eu falo normalmente. Ótimo. Ele não ficou satisfeito com aquela decisão. Então, ele estipulou o seguinte: aqui na Inglaterra, quem manda na igreja é o rei. Aí ele pega o bispo de Canterbury, acho que é assim que se pronuncia. Como é que se pronuncia em inglês? Alguém sabe? Acho que é Canterbury. E ele vai, ou em português, da Cantuária, né? Ele vai pegar esse bispo e diz assim: aqui na igreja quem manda é o rei. E quem vai ser o líder da igreja é o bispo da Cantuária. E então ele cria a igreja chamada Anglicana. Existe até hoje, vocês já devem ter ouvido, até pelo nome da Inglaterra, né? Essa igreja anglicana, ela vai aderir, por causa de Oliver Cromwell, a alguns princípios da reforma, muitos deles. Mas ela não adere totalmente à reforma. Então ela fica uma igreja muito, teoricamente, muito parecida com a igreja católica, mas com algumas teses protestantes, principalmente a tese de exame da Escritura, que é fundamental na proposta da reforma. Ela não vai se tornar uma igreja calvinista nem uma igreja luterana, ela vai ser uma igreja chamada anglicana. Ela ainda tem algumas... Não toda, mas ela continua com a ideia de que existe uma sucessão de bispos, não é qualquer um que pode ser pastor, precisa que um bispo ordene aquele pastor. Ele usa a indumentária, já não no mesmo sentido católico, mas insiste que ela seja usada. Ela não vai fazer toda uma reforma. Bom, o resultado é que essa reforma não agrada a todos os reformados da Inglaterra. Então vai ter um cidadão chamado John Knox, que ele vem da Escócia, né, que é um dos países lá do Reino Unido. O John Knox vem estudar com Calvino em Genebra. E o John Knox volta para a Escócia e fala assim: de jeito nenhum, do jeito que está aqui não dá. E John Knox então vai fundar, né, ou vai organizar um movimento de reforma da igreja semi-reformada, vamos dizer assim, anglicana. John Knox vai dizer assim: não, aqui nós queremos uma igreja reformada, mas reformada por inteiro. E aí cria-se então o que a gente chama de presbiterianismo. E ali então a igreja vai se chamar Igreja Presbiteriana da Escócia. Ali começa então a nossa história presbiteriana de uma forma mais determinada, assim. Aqui a igreja é presbiteriana. Até porque a forma de governo era importante, porque quem mandava na igreja anglicana era o bispo e o rei. E aqui John Knox vai falar: não, nós não queremos uma igreja governada assim, nós queremos uma igreja governada de forma local. E aí então cria a igreja presbiteriana. Por isso que para eles era muito importante enfatizar o nome do governo da igreja e não a teologia. E quando você pega a igreja calvinista, reformada, a ideia é enfatizar a teologia. Quando você fala igreja presbiteriana, você está enfatizando a forma de governo. Tá bom? Então a reforma na Inglaterra, ela vai sofrer esse choque aí. Ele não só conseguiu cancelar o casamento, como ainda mandou matar. Ah, sim. Aí... casou mais 6 vezes. Nós temos várias histórias ali. Aí você vai ter um vai e vem entre anglicanismo e catolicismo na Inglaterra, porque à medida que uma rainha como Tudor era católica, fazia com que a igreja voltasse ao sistema antigo. Só que o povo havia aderido à reforma. Essa é uma coisa significativa. Também é interessante que as pessoas, pelo menos algumas que eu ouvi quando vão falar sobre essa protestante, isso aí é uma ideia só para da mulher lá, que estava aqui separada dela e o Papa deixou.
Assim, as pessoas do Brasil têm muita noção da história da reforma. É que as pessoas do Brasil aprendem história nas novelas, nas minisséries, né? As minisséries educam o nosso povo, historicamente. Né? Bom, infelizmente, né, os livros didáticos trazem muito pouco esse material, os livros didáticos brasileiros, até porque eles têm aquela inspiração, né, cada vez, que era muito católica, agora está se tornando cada vez mais cética, né? Então acabam tratando isso sempre como um jogo político. Nunca tem uma ideia, uma noção da importância da fé. Lá na Inglaterra também vai surgir um outro movimento de reforma ainda mais intenso que o de John Knox, se é que eu posso chamar de mais intenso, porque nós podemos dizer que John Knox é o fundador desse movimento, né? Ou ele vai dar passo a esse movimento, que é o movimento puritano. E esse movimento vai além. Por exemplo, lá nas igrejas anglicanas, eles mantinham algumas imagens, eles mantinham o vestuário. Os puritanos diziam, limpa tudo. O puritano ia gostar de uma igreja como a nossa. Limpa, leve, sem imagens, sem simbolismos. Né? É mais ou menos essa inspiração. E esses puritanos, então, são os que viajam no Mayflower, né? O nome do barquinho que foi lá para os Estados Unidos. Acho que é Mayflower, não lembro mais. E esses puritanos formam na Inglaterra aquelas colônias lá do leste, lá chamada, Nova Inglaterra. E eles instalam lá esse movimento mais presbiteriano, congregacional, e de lá vem para o Brasil. Certo? Resumida a história. Vamos voltar para Calvino? Vamos voltar para Calvino? É um resumo, né, gente? Vamos ler os livros, tá? Não fica só nisso não, porque isso aqui é muito grotesco para vocês. Os calvinistas, então, diferiam dos arminianos. Em quê? Bom, inicialmente, a proposta arminiana é de que o homem, ele tem pecado, ele é pecador. Mas o homem ainda tem dentro dele um pouco de luz, Então os arminianos vão dizer o seguinte, que este homem, ele ainda tem capacidade de buscar a Deus. Os calvinistas vão dizer, não, o pecado influenciou tão gravemente o homem, que o homem não tem capacidade, então ele não consegue buscar por si só a Deus. Ele está completamente dominado pelo pecado. E vocês entenderam então a diferença? O arminiano, então, vai dizer o seguinte, o arminiano vai dizer, então, que o homem se salva sozinho. O arminiano vai dizer o seguinte, que Deus é quem salva o homem. Só que para Deus salvar o homem tem que fazer alguma coisa. E esse apelo é muito forte. Então, o arminiano vai dizer o seguinte, o homem tem capacidade. E a eleição, porque o arminiano tem que ler a Bíblia e ele não pode negar Efésios capítulo 1, verso 3. Nos escolheu nele. Ele não pode negar, ele crê na capacidade, e ele vai dizer o seguinte, olha, é Deus quem escolhe o homem para a salvação. Mas essa eleição é condicional. E qual é a condição? Como é que Deus escolhe o homem no sistema arminiano? Deus escolhe o homem porque o homem busca Deus. Então Deus quer ver primeiro alguma coisa no homem para depois Deus vir e salvá-lo. E não parece muito interessante esse sistema? Fala a verdade. Vocês acham interessante? Não acham, gente? Não parece que está certo? É o pensamento geral. O movimento evangélico brasileiro é arminiano, com exceção das igrejas calvinistas. Lógico. Esse pensamento é natural para o ser humano caído. Por quê? Porque o ser humano caído sabe que precisa de algo. Ele está vendo que a situação dele não dá para ser assim. Ele vai dizer assim, e aí, o que é que nós vamos fazer?
Porque o ser humano caído olha primeiro para o seu coração. Irmão, o ser humano sem Deus, ele tem um outro Deus, se chama Éden. Quando você abre a sua Bíblia lá no momento da queda, quando você abre a sua Bíblia lá no momento da queda do pecado de Adão, abra lá em Gênesis capítulo 3, veja a proposta do pecado para Eva. Qual foi? Gênesis 3, verso de número 4 e 5. Quem achar aí pode ler. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis? É certo que não morrereis. Eu acho que não tem pergunta não. É certo que não morrereis. É uma afirmação. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Na mente humana, no coração do homem, no centro da humanidade, quando Deus criou o homem, Deus era o centro de toda a atividade humana. Os nossos pensamentos, esquece o pecado agora, pensa no homem perfeito. Quando Deus o criou para adorá-lo, para glorificá-lo, para percebê-lo, entendê-lo e vê-lo em muitas coisas. Todo o pensamento humano se dirigia a Deus e depois às coisas. O homem era teocêntrico. Não precisava fazer força. Ele acordava de manhã, não precisava fazer força. Tem que lembrar de orar. Ele orava naturalmente porque ele sentia necessidade. Imagine que se ele tivesse para fazer uma prova, ele não estaria preocupado se eu preciso orar antes de fazer a prova. Ele faria isso naturalmente. Ele falou assim: eu não posso fazer nada sem Deus. Seria a coisa mais natural do ser humano. Seria a primeira coisa que ele buscava o tempo todo. Em nenhum momento Adão, ali, antes do pecado, pensou de forma egocêntrica, sempre teocentricamente. Tudo girava em torno de Deus. Quando a proposta do pecado é dada ao homem, a proposta é: vocês serão como Deus. Quando o homem cai em pecado, o que o homem faz? O que o pecado faz no homem? O que atingiu? Vamos voltar para a depravação total. Ele tira essa centralidade de Deus e coloca a centralidade no ego. Você será como Deus. E Deus vem para um lado externo. Agora é o seguinte: você pode continuar se relacionando com Deus, mas é você que determina esse modo de relação, porque você decide, você já é como Deus. Você sabe o que é o bem e o mal. Teoricamente, essa era a proposta. Não é Deus que é o seu parâmetro, é você que é o seu parâmetro. Você pode buscar Deus se você achar que Ele é bom. Você só não pode deixar que Ele te diga o que é bom. É você que tem que dizer para Ele. E então o homem natural, o homem em pecado, ele pensa nessa estrutura. Por isso é mais fácil. No geral, a ideia: não, eu sou muito bom, eu faço as coisas para Deus, é por isso que eu vou para o céu. Porque o céu é uma questão de mérito. Eu faço, eu mereço. Entenderam? E isso é mais natural para a nossa mente, não é? Fala a verdade, gente. Mesmo nós, vamos esquecer que nós somos calvinistas aqui e tal. Esquecer que a gente está em igreja presbiteriana. Não é mais natural para nós? Mas se você faz, você merece. Vocês não querem nem concordar comigo para ninguém que conselho, né? Eu falei semana passada, parece ser mais esperançoso, mas é muito mais enganoso. É como se não, esperançoso não digo, é mais confortável para a nossa maneira de pensar. Por causa dessa estrutura, o pecado fez essa estrutura em nós, gente. Essa estrutura está arraigada em nós. É uma estrutura de mérito que está arraigada em nós. A gente pensa que se orar muito, é que Deus vai abençoar a gente. Jesus diz: não adianta ficar repetindo muita coisa, que não é pelo muito falar que sereis ouvidos. Não é assim que Jesus diz?
Mas a gente ainda acha. Veja só, se você tiver um grande problema para fazer, para resolver, sempre terá uma tendência muito forte de você tentar garantir uns pontos com Deus para ver se, tendo pontos com Deus, Ele te dá. Ou não? Ah, eu quero mudar de emprego. Vou para a igreja. Ah, agora eu vou pegar filho, porque eu quero a bênção. É muito natural. Por isso é natural, é mais fácil. Veja, no calvinismo, não é que Calvino ou os reformados adotaram, quanto mais difícil, melhor para nós. Não. É porque eles fizeram diferente. O que eles fizeram? Eles foram à Escritura. E lá na Escritura eles encontraram um sistema de salvação baseado em Deus e não no homem. E aí vem a grande diferença, que é a ideia de você olhar para a Escritura e dizer: a minha fé parte da Escritura, não do que eu quero impondo a Escritura. Abra aí então, só 1 Tessalonicenses 5, verso 9, para exemplo. 1 Tessalonicenses 5, 9. Quem achar pode ler. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo esse versículo, quem destina alguém para a salvação, quem é? Deus. E ele usa uma palavra que as pessoas não gostam, né? Que é a palavra destinar, dizer o que é, dizer o que irá acontecer. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos salvação. O texto que nós lemos lá, Efésios capítulo 1, verso 3 a 5. Efésios 1, 3 a 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então o texto vai dizer assim: ele nos escolheu, ele nos predestinou. Então, no sistema calvinista, como nós já vimos, aqui é o arminianismo, tá? Eu pus esse título aqui antes para não confundir. O arminiano, ele acredita na capacidade do ser humano e na eleição condicional. Para ele, Deus escolhe só depois que o homem faz alguma coisa. Aliás, mas como é que Deus escolhe antes da fundação do mundo, no conceito do... Como é que pode ser antes da fundação do mundo? É que ele diz assim: olha, Deus é tão onisciente, que Ele sabe o que você vai fazer. Como Ele sabe que você vai fazer uma coisa, Ele te escolhe. Você vê que tem um arranjo aí, né? Todos entenderam, gente? Gente, se vocês não estiverem entendendo, vocês têm que perguntar. Tá bom? Aqui é espaço para isso. Eles acreditam que a salvação pode ser perdida? Totalmente. Mais para frente. No lugar de perseverança dos santos, eles creem no cair da graça. Tá bom? Lógico que pode ser perdida. Até é óbvio. Se para ser conquistada depende de mim, para ser mantido depende de quem? E aí é que é o engano, né? Que não é que é um engano. Você pensa que parece esperançoso, mas não é. Não é. E é fácil saber por que não. Porque nós sabemos como é difícil a gente andar na fé. Fala. Pastor, então assim, se eles acreditam que Deus é onisciente, que antes da pessoa nascer como o fundamento do mundo, né? Já sabia quais seriam a atitude dele, então quer dizer assim, foi escolhido bem, se não foi, não tem salvação e acabou. Sim. Isso em qualquer sistema. Qualquer um dos dois. A questão da salvação no arminianismo é que ela depende da bondade do homem, do primeiro passo do homem. Nós vamos ver já já essa distinção, né? Que os calvinistas vão dizer assim: não, o primeiro passo não pode ser do homem. O homem não dá esse passo.
Esse primeiro passo tem que ser de Deus. E qual seria então o primeiro passo? Esse aí. Deus tem que te escolher. E aqui está o nosso grande nó, né? O calvinista, como nós, o calvinista vai dizer: o homem é totalmente depravado. E a eleição tem que ser incondicional. A eleição tem que ser incondicional. Vamos ver mais alguns textos? Abra aí em João 15, verso de número 16. João 15, 16. João 15, 16. Vamos falar um pouco sobre isso. Escolha. Deus é quem escolhe. Isso num primeiro momento parece assustador, porque a pergunta natural das pessoas qual que é? E se Deus não me escolheu? Não é pergunta natural? A gente sempre vai por esse caminho. E se Deus não escolheu fulano? Se depende de Deus escolher, e se Deus não escolheu? Como é que funciona? Então, como essa pergunta é muito dramática para nós, a gente sempre tem que começar com a pergunta com a pressuposição contrária. Que se Deus escolhe independente de condições, qualquer um pode ser escolhido. Então, é que a gente sempre parte do princípio, puxa, pode ser que ele não tenha escolhido, mas a Bíblia sempre fala assim, é necessário pensar? A Bíblia não tem essa frase assim elaborada, mas a Bíblia propõe que qualquer um pode ser um escolhido de Deus. O que diz o texto aí? João 15, acho que é o 16 mesmo, né? Quem lê? Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos destinei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Então a primeira premissa nossa é o seguinte: nós partimos de uma teologia que nasce do texto bíblico. O texto bíblico ele é muito inequívoco, ele é inequívoco com relação à escolha. Um texto como esse precisa explicar. Não fostes vós que me escolhesse, fui eu que escolhi vocês. O que vocês preferem? Deus escolhendo vocês ou vocês escolhendo Deus? Eu escolhendo Deus. Por quê? Eu sou podre, não ia escolher Deus, não. Porque tu és seguro. Porque a minha escolha é sempre egocêntrica. O sistema, o pecado gerou um sistema na minha maneira de ver a coisa que eu vou escolher a mim primeiro. Por exemplo, se Deus, vamos pensar na vontade de Deus. Se Deus quer que você perdoe uma pessoa, mas essa pessoa fez tanto mal para você que só o pensar no fato de perdoar a pessoa já causa aquela, o que eu vou chamar? Angústia? Náusea. Nossa, Helder, você tá ruim mesmo. Vai gente, alguém que tenha te feito muito mal, que agora você não está lembrado de alguém talvez. Bronca, raiva, como é que eu vou perdoar fulano? Ah, mas é o que Deus quer. Aí chegou a hora, a pessoa aparece na tua frente. Você tem que escolher entre o que Deus quer e o que você quer. Qual que você escolhe? Senhor, eu quero fazer a tua vontade, mas não agora. Senhor, faça-me santo, mas não agora. Agora não dá. Tá bom, vamos pensar numa outra coisa. Você está precisando de dinheiro. Está com prestação da faculdade atrasada. É a terceira. Vamos cancelar a sua matrícula. E surgiu uma oportunidade. Só que não é uma boa oportunidade. É uma oportunidade que tem um meio ilícito para você ganhar esse dinheiro. Alguém falou, eu posso te arrumar esse dinheiro, mas
É assim, não vou nem criar aqui em casa, é um dinheiro ilícito. Eu não faria isso, eu pedi para o pastor Maurício. Vence amanhã. Vou procurar o pastor Maurício. Pastor, você tem para me emprestar 800 pau para pagar a faculdade? Você não tem, irmão, não tem jeito. E essa altura aqui você não vai conseguir com ninguém. Está todo mundo sem grana. E aí vem o seu colega, é o único que eu tenho, cara. E o que eu tenho, preciso que você faça isso. Aí a sua consciência cristã diz, isso não pode. Isso não é a vontade de Deus. E aí, gente? Fala. Abre o coração. Imagine se Deus não agir em você nessa hora. Como é que você acha? Bom, o que eu estou te falando é o seguinte. O nosso sistema, a nossa vida está totalmente na mão de Deus. É a santa decisão do santo amor dele que vai controlar a nossa vida. Então o primeiro passo tem que ser dele. Nunca parta da pergunta, e se ele não me escolheu? Você faça a pergunta contrária. Quer dizer que ele pode escolher qualquer um? Mesmo quem nunca deu bola para ele? Mesmo quem não é santo? Mesmo quem tem o pecado que eu tenho? Mesmo quem, sabendo o que é certo, ainda tende a fazer o que é errado? Mesmo assim ele pode ter me escolhido? Sim. Veja, no sistema arminiano você pode pensar assim, bom, o sistema arminiano ele me ajuda mais, porque eu pareço controlar mais. Esse é o seu problema, por causa do pecado que está em você. Quando você controla para a destruição. No sistema em que a eleição depende de Deus, você está sobre a graça. É por isso que a salvação é graça, não mérito, não de obras, para que ninguém se glorie. Se hoje você conhece a Deus e você tem algo no seu coração que diz, não, Deus é muito importante para mim, eu não quero deixá-lo, é obra da graça. Fala, Roda. Toda criatura, né? Porque nós não sabemos que nós somos eleitos. E não só porque nós não sabemos, é porque nós sabemos que qualquer um pode ser salvo. Por exemplo, imagina que você, aqui no Brasil, teve uma época aí que tinha um maníaco do parque, lembram dele? Maníaco do parque. Assombrou a sociedade, deixou a gente queixo caído com a maldade de um moço, né? Até franzino, de certa maneira, e como fazia tanta maldade. Aí você dá de frente com o maníaco do parque e você é chamado por Deus para pregar o Evangelho. Você pode até falar assim, eu vou pregar, mas não vai adiantar nada, porque esse cara é tão ruim que nada vai mudar ele. No nosso pensamento não. Qualquer um pode ser evangelizado. Hoje eu vi uma cena lá da Cracolândia, num dos jornais aí passou a Cracolândia. A velha Cracolândia aqui de São Paulo. Cenas lamentáveis. Qualquer um pode ser evangelizado. Qualquer pessoa pode alcançar a graça de uma vida com Cristo. Eu ouvi isso. É que a gente tem uma dificuldade para crer, né? Quando se converteu? Isso é só para sair da cadeia, né? Cabo Bruno, isso é só para poder dizer que vai ficar mais em paz. Faz parte da nossa estrutura mesmo. Faz parte da nossa estrutura. Nós desconfiamos que o Evangelho tinha que ser um pouquinho bom para o Evangelho poder fazer qualquer coisa. Não, é Jonas. E ele foi, entregou até meio que de qualquer jeito, digamos assim, e o povo acabou. Abra Jonas aí, capítulo de número 3. Muito boa lembrança. Jonas, capítulo de número 3. Olha só, Nínive era uma cidade pervertida. Era tão pervertida que Deus ia acabar com a cidade. No capítulo 2, Deus manda Jonas pregar.
E a mensagem de Jonas é assim: ainda 40 dias em Nínive será subvertido. Era como se Deus estivesse falando assim como eu destruí Sodoma e Gomorra, vou acabar com vocês. A maldade de vocês chegou até o céu, vou acabar com vocês. Nínive é uma péssima cidade. Aí no capítulo... Aí Jonas não queria ir. Mas por que Jonas não queria ir? Para dar uma mensagem de destruição para o inimigo, até eu ia, né? O problema de Jonas ir é que Jonas sabia o seguinte: que Deus pode salvar até Nínive. Capítulo 3, vê aí os primeiros versículos, vê aí. Capítulo 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Então, aí a mensagem já falei, né? Proclama contra ela. Aí ele vai lá e prega e os ninivitas se convertem. Aí ele vai dizer por que eu não queria ir. Capítulo 4. Com isso desgostou-se Jonas extremamente ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não fosse isso o que eu disse, estando ainda na minha terra. Ah, Senhor, foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus temente, misericordioso e tardio em graça, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Se Jonas fosse arminiano, ele falou: eu posso ir para Nínive, eles nunca vão se converter, porque eles não têm nem um tiquinho de bondade. Eles são tão ruins que eles não vão buscar o Senhor. Será que Jonas era calvinista? Mas Jonas falou assim: Senhor, quando eu estava lá na minha terra, eu fugi por isso, porque eu sabia que o Senhor pode salvar até os ninivitas. O Senhor pode ter escolhido esses ninivitas. Jonas fez o seguinte raciocínio. Jonas falou assim: eu vou pregar e vou falar do Deus que tem ira contra o pecado. A palavra de Deus transforma o coração das pessoas. Ai, Senhor, não dá não, eu não vou arriscar não. Eu não vou arriscar, porque se eu prego e o Senhor escolheu, pronto. Jonas fala assim: Deus salva até os ninivitas. Fala. Essa coisa da nossa dificuldade não é nem só com relação à conversão, mas às vezes até a transformação que a palavra pode operar na vida do outro, né? Às vezes as pessoas conhecem uns aos outros por muito tempo e sempre acabam rotulando, como se a palavra não fosse capaz de transformar a pessoa, para que a pessoa que era irada deixe de ser, para que a pessoa que não perdoava passe a perdoar, né? A gente tem essa dificuldade. A gente acha que nunca vai dar certo, que o Evangelho não vai mudar a pessoa. Aliás, a gente tem aquele ditado: pau que nasce torto morre torto, né? O maior exemplo de conversão assim é, né, que eu já falei algumas vezes aqui, do Narciso Lemos, que veio pregar aqui, aquele cangaceiro, que era tenente do bando do Lampião. Ele era tenente do bando lá. E ele matou, eu não lembro, ele falava aí no culto, aí parece que era 125 pessoas, uma coisa assim, 100 e tantas pessoas já tinha matado e tudo. E ele entrou numa igreja para matar o pastor, uma espingardona lá, e Deus chamou ele, ele se converteu, veio 2 vezes aqui na nossa igreja pregar. Ainda bem que não era pastor naquela época. Irmãos, assim, olha, isso força a estrutura de pensamento que o pecado colocou em nós, que é uma estrutura meritória, baseada em nós. Mas quando você permite a Escritura moldar o seu pensamento, a sua maneira de pensar, você vai perceber como isso é grande e como isso é bom. Porque nós somos pecadores. Se dependesse da minha retidão para eu poder fazer qualquer coisa, para poder dizer que vou ser salvo, eu ia achar que hoje eu estou escolhido, amanhã eu ia achar que eu não sou escolhido, depois de amanhã, meu Deus, se dependesse eu ia estar num negócio assim: escolhido, não escolhido, escolhido, não escolhido, escolhido, não escolhido, escolhido, não escolhido. Dependendo do dia eu ia terminar escolhido. Dependendo do dia eu ia terminar não escolhido. Fala. Eu acho que não precisa a gente ir muito longe, basta ver a nossa vida como é. No meu caso,
Eu não nasci num berço evangélico, como vamos falar, e assim, eu creio que Deus já tinha me escolhido antes da fundação do mundo, eu creio. Tem que crer mesmo. Não, então, mas assim, hoje... É que você vai... Eu entendi o que você está Hoje eu dizendo. entendendo a palavra, eu falei, caramba, só que a gente perde tanto tempo, porque não tem ninguém para chegar assim e falar, meu irmão, ó, e a gente vai sofrendo na vida, entendeu? No sistema calvinista, a ação de Deus é determinante na salvação do homem. E essa tem que ser a nossa maior esperança. Então eu lembro que isso trouxe muita tristeza para uma pessoa que eu evangelizei, que se converteu, tornou-se membro da igreja, e depois que ele começou a conhecer essas coisas, trouxe muita tristeza. Não é que bem eu evangelizei não, mas eu que doutrinei, digamos, ensinei a fé para a pessoa. E ela falou, olha, eu tenho a minha mãe é espírita, e eu tenho muita tristeza, porque e se Deus não a escolheu? Isso calou no coração dessa pessoa de um jeito. Foi aí que eu aconselhei isso que eu disse no início. Sem pensar diferente, sem pensar que apesar de toda doutrina falsa que estiver guardada no coração dela e que ela hoje ama, isso não é suficiente para determinar Deus. A eleição não é condicionada à facilidade do nosso coração. A eleição é incondicional. O coração mais duro pode ser transformado em um coração de carne. Coração de pedra, de ferro, de bronze pode ser transformado em um coração de carne. Porque isso depende de Deus. Eu queria que vocês tivessem então visto aí que isso partiu da Escritura, tá? A gente não tem tempo para muitos textos, mas vamos mais um que é o mais importante deles para a estrutura desta doutrina, para o entendimento, que é Romanos capítulo 9. Se você quer conhecer essa doutrina e quer explicá-la, você tem que conhecer esse texto, Romanos capítulo de número 9. Na verdade, toda a carta de Paulo aos Romanos, ela trabalha com essas estruturas da graça, tá? No capítulo de número 3, ele diz, não há quem busque a Deus, todos pecaram. Ele fala da incapacidade do homem, da depravação total. No capítulo de número 9, deixa eu abrir aqui o meu para guiar na sua leitura. A partir do verso de número 11, nós vamos ver Paulo tratar do tema da eleição de Deus. Eleição, a palavra eleição é que é a palavra da escolha, tá? Por que Paulo está tratando deste tema? Paulo está tratando desse tema porque, na verdade, ele, no comecinho desse capítulo, ele lembrou dos judeus. E ele falou o seguinte, olha, e os meus irmãos judeus que estão rejeitando Jesus Cristo? Será que eles vão ficar assim para sempre? E aí Paulo sente muita tristeza, porque é o povo dele. É o povo dele. Ele fala, é como imagina que o primeiro, não sei, né, já devem ter outros cristãos curdos, mas digamos que o Jean chegasse lá e evangelizasse o primeiro curdo convertido. E aí esse curdo convertido fala assim, e se Deus não escolheu o resto do meu povo? Que tristeza, né? Aí então Paulo, ele vem tratar, ele vai dizer assim, não, a palavra de Deus não mente, a palavra de Deus não falha, a eleição de Deus vai se manifestar. Há momentos em que o coração do homem está endurecido, mas Deus é grande o suficiente para endurecer, mas também para quebrantar corações. Então alguém leia aí, verso 10 e verso 11. 10 e 11. Quem ainda não leu, vai. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então Paulo começa a falar assim, falando da história de Isaac,
Isaac e Rebeca, e dos seus filhos Jacó e Esaú, ele fala assim, os gêmeos não tinham nascido, não tinham feito nem bem, nem mal, para que o propósito da eleição de Deus prevalecesse. O propósito de Deus na eleição prevalecesse, não por obras, para que ninguém se glorie. Então veja, o princípio da eleição é o princípio de preservar Deus como Senhor e não o homem como Senhor. Não é que é o princípio de preservar Deus como Senhor, é que Deus é o Senhor. Quando a gente inverte isso, quem passa a ser o Senhor? Se para me salvar Deus depende de mim, quem é Senhor de quem? Vamos lá, gente. Quem é Senhor de quem? Quem é que manda no final das contas? Se Deus chega para você, Soninho, e fala assim, eu quero te salvar, e você fala, eu não quero que o Senhor me salve, quem é que está mandando? Faz sentido para vocês? Dói um pouco, não dói? Não dá um sentimento assim de... Puxa, tudo está na mão de Deus. Eu já ouvi pessoa falando assim, então nós somos o quê? Marionetes. Deus manda em tudo, nós não mandamos em nada, tudo depende dele. Então nós somos marionetes. O que vocês acham? Somos marionetes? Ou Josenetes? Se você não quer nenhuma conotação estranha. Não, eu não sou marionete, coisa nenhuma, pastor. Somos ou não? Significa o quê? Que nós podemos dizer não para ele. Nós podemos dizer sim ou podemos dizer não? Pastor, a gente até pode dizer não, mas ainda assim isso não é condição nenhuma. Se Deus quer me salvar, se Ele quer, alguma coisa pode frustrar a vontade dele? A minha vontade pode frustrar de Deus? Então é Ele que manda. Se é Ele que manda, então é Ele que manda. Isso pode fazer mal para você, se você quiser mandar em Deus. Mas se você parar para pensar assim, quem é Deus? É Ele ou sou eu? Se a sua resposta, Ele é Deus, você terá que dizer que Ele é absoluto. Ou não? Ou Ele é limitado? Quem é que criou quem? O homem criou Deus ou Deus criou o homem, Oséias? O vaso não criou o oleiro. Oséias, você está afinado, hein? Quem criou o vaso? O oleiro ou o vaso é que cria o oleiro? O oleiro cria o vaso ou o vaso cria o oleiro? Até Isabela sabe. Até Isabela sabe. O Criador tem ele. Ele tem direito? Zé Ribeiro, o que você tem no bolso? Tem alguma coisa no bolso? Bolso? É. Tem. O que você tem no bolso? Documento. Leve o documento aí que eu quero. É seu mesmo? É seu. Tá bom. Ô Zé Ribeiro, se você quiser, você pode jogar ele no chão? Posso. Você pode rasgar? Posso. Você não quer, mas pode. Não vai rasgar não, Zé. Não vai rasgar não. Ô Zé, e se você rasgar o documento pode reclamar alguma coisa com você? Não. Por quê? Eu mando ele, É seu. Bom, gente, olha, é lógico que não dá para ilustrar assim. Vamos pensar em outra coisa. Pai e filho. Tem pequeno aqui? Chega em casa o Jonathan. Pai, hoje o senhor vai dormir do lado de fora. Tá bom.
O que você vai falar para ele? Não foi o Moisés. Ou então ele fala assim: pai, hoje o senhor vai dormir no meu berço, eu vou dormir na sua cama com a mamãe. Isso aí faz. Isso aí faz. Só o berço não aguenta. Só o berço, por que me fizeste assim? Isso não tem lógica, né? O filho obedece o pai. É lógico que nas nossas relações não existe o grau de absoluto que existe de Deus conosco. Porque apesar de eu ser pai das minhas filhas e eu ter autoridade, a minha autoridade ela nunca é absoluta sobre elas. Eu não posso dizer para elas: percam a vida agora. Eu não tenho essa autoridade. Eu não posso dizer para elas: cresçam ou não cresçam. São poderes absolutos. Eu não posso falar para o sangue dela: pare de correr. Deus tem autoridade absoluta. E essa autoridade absoluta, ela vai além da autoridade que Ele tem sobre a física e a biologia da nossa existência. A autoridade dele é sobre as coisas não materiais, sobre a nossa alma, sobre o que sentimos e até sobre o que somos. O que nos conforta quando a gente vai conhecendo é que esse controle absoluto de Deus, ele é para o melhor para nós, né? Então, é movido pelo amor. Porque quando ele faz com que nós dependamos dele, ele sabe que a nossa satisfação a gente só vai encontrar a satisfação, a vida, a alegria perfeita nele, né? Porque o amor dele, o amor de Deus por nós, faz Deus dar o melhor para nós. E o melhor para nós é que Ele nos controle para que o amemos. Imagine que você vai fazer uma prova e você não sabe as respostas, mas o seu professor vai lá na sua carteira. Carteira é a linguagem que a gente usava antes, eu não sei hoje como é que eles falam, na sua bancada. E ele pega a sua mão e ele escreve as respostas. Aí você vai dizer assim: mas foi você que escreveu. Eu disse: não, quem está na tua mão na caneta é você. Você escreveu. Eu controlei você para escrever certo, para escrever o que eu queria, porque isso era o melhor para você. Eu sei que a analogia é pequena, só uma prova, falando da vida. Deus está moldando você para o melhor, e ainda bem que é Ele que está fazendo. Abra ainda em Romanos 9, verso 12. Lê, Bruna, para a gente. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém aborreci de Esaú. Então você está vendo Deus aí olhando para Jacó, dizendo: eu te amei, Jacó. Deus fala muitas vezes isso para Jacó. Eu digo para Jacó, falando para Israel: eu amei Jacó, o vermezinho. Eu amei você. Eu amei você do jeito que você era. Você enganou seu pai cego. Você enganou seu irmão. Você fugiu. Eu amei você. Isso exalta Deus. Que Deus escolhe você. Viu, Elton? Como é que você falou, Elton? Não é porcaria que você falou, eu sou tão podre. Deus nem precisa tapar o nariz para amar você. Ele ama. Então assim, eu queria que você entendesse que esse é o sistema de fé que nós servimos. Uma fé que está completamente entregue à mão do Senhor. E isso deveria ajudar-nos para entender as pessoas e até para aceitar as pessoas. Porque nós temos uma tendência de exigir perfeição de todo mundo. Nós queremos perfeição. Nós queremos que as pessoas provem que são crentes. Provem que são filhos de Deus. Tudo bem.
Eu acho que é até interessante que as pessoas testemunhem isso com a vida, e é bom que seja assim, mas isso não determina a eleição de Deus. Então, assim, gente, é o nosso sistema de pensamento, tudo baseado no homem. E para vencer isso, nós temos que voltar para a Escritura e deixar ela guiar a nossa doutrina. E você tente não exigir perfeição das pessoas, de ninguém. Tente orientá-las, é melhor ser perfeito, é melhor andar no caminho certo, mas não tente impor sobre elas esse jugo, porque isso não quer dizer nada. Não é que não quer dizer nada, isso não determina a condição espiritual de uma pessoa. E não deixe de orar por ninguém. Quando você se decepcionar muito com uma pessoa, e às vezes até com você mesmo, eu não presto. Não deixe de orar nem por você, nem por você. Não deixe de clamar a graça de Deus. Não se permita achar que a pessoa vai determinar mais da salvação dela do que Deus. Isso nunca vai acontecer. Você pode ver aí por texto, depois você pode ler esse texto aí. Não, vamos ler hoje mesmo. Tem tempo, gente? Não tem tempo. Pena que não tem. A gente andou pouco hoje. Mas só vou ler para vocês lá no verso de número 20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer a riqueza da sua glória em vasos de misericórdia, que, olha essa frase, que para a glória preparou de antemão. Preparou de antemão. O vaso não tem poder e domínio sobre o oleiro. É o oleiro que domina o vaso. É o Senhor que domina o vaso. Então, que fique, eu espero que fique claro. Lógico que é muito pouco para a gente poder dizer, explicou tudo sobre eleição incondicional. Não. Mas eu acho que deu para dar uma ideia geral do que é essa doutrina. Eu disse que ia permitir no início algum momento de pergunta. Alguém tem perguntas? Eu acabei não dando esse tempo de perguntas no início. Alguém trouxe alguma pergunta do que pensou essa semana? Então, alguma pergunta sobre o que hoje nós vimos? Só uma coisa, né? Eu acho que o sistema nosso de salvação, eu acho fantástico, porque ele coloca todo mundo no pé de igualdade, né? Apesar de nós sermos nivelados todos por baixo, porque todos estão... Pelo menos está todo mundo igual. Mas todo mundo igual, né? Então ele é o sistema mais justo e honesto que existe, não tem, né? Sobre justiça nós vamos falar, é o mais justo mesmo. Não só honesto, mas mais justo. Deixa todo mundo igual. Chega aqui uma pessoa que é filântropo, que fez muita caridade, que fez muito bem, ele é tão pecador quanto um assassino que se converteu também. E os dois sentam ao banco lado a lado, e nenhum pode dizer, eu tenho mais graça que você. A mesma graça que salvou você, salvou a mim. Porque eu não tinha graça em mim mesmo. É isso aí. É uma boa maneira de pensar. Irmãos, eu sei que tem muita coisa para vocês reverem, repassarem, repassem. Se anotem suas perguntas. Aí agora eu estou com uma pergunta, daqui a uma semana você vai esquecer. Então, anota, põe aí, pega um caderninho, um papelzinho, põe dentro da Bíblia. Vai pensando nesse assunto e anota sua dificuldade, sua questão. Semana que vem me lembrem, logo no início, da gente abrir um espaço de perguntas. Semana que vem não vou fazer uma recuperação histórica. Adiante, tá bom? Que aí a gente ganha esse tempinho, tá? Aí a gente faz o tempo de perguntas, tá? Então, por favor, não guardem isso. Você já falou, é que vocês entendam. Vai ser muito bom se vocês entendem. Reverendo, aproveitando o espaço. Aproveite.
Seu aproveitador de espaço. Porque essa eleição incondicional, né, as propostas de Deus na nossa vida, teve uma época que me deixou assim, pensativo em relação à oração. Certo. Você acabou de falar de oração. Né? Então eu colocava assim, então para que eu vou orar se não tem como mudar, né, as decisões de Deus, né? Mas Jesus Cristo, né, ele pede para que nós intercedamos uns pelos outros. Sim. E façamos as nossas orações. Né? Então, lembrando que a oração não é para mudar a vontade de Deus. A oração molda o meu próprio coração à vontade de Deus. Quando eu oro, eu aprendo a depender de Deus. Eu estou declarando que eu acredito que só Ele pode fazer esta obra. Né? Então, assim, a oração, ela não é um instrumento do homem para mudar Deus. É mais um instrumento de Deus para mudar o homem. Por isso que é um meio de graça. Por isso que é um meio de graça, que faz a nossa fé se fortalecer. Até quando Ele diz não. Você ora, Ele diz não. Aí como é que Ele moldou meu coração? Molda. Lembra Paulo? Orei e pedi para Ele afastar de mim o espinho. E Ele disse não. 3 vezes, a minha graça te basta. Aí Paulo fala, agora eu entendi. A graça dele me basta. Moldou o coração de Paulo. Pastor, eu sempre me lembro de Jesus. Que bom que você lembra de Jesus. Quando ele também clamou, o Pai disse, Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas contudo seja feita a tua vontade. O coração de Jesus estava sendo moldado? Aí agora o Senhor me apertou na casada. Mas sendo Jesus. Reflita, teologicamente. Olha, pastor, ele estava muito angustiado naquele momento. Eu até acredito que foi Como é? Lógico. Porque se Jesus é Deus, ele precisa orar? Pois é. É por isso que eu vou dar oração, né? Se ele... Essa pergunta está errada. Jesus não ora porque ele é Deus, ora porque é homem. Oração molda o coração de homens. E ele aprendeu pelo que sofreu, é por essa angústia. Romanos capítulo 2. Ele aprendeu, foi aperfeiçoado. É bonito demais os textos bíblicos, a doutrina bíblica. Vamos cantar o último hino, meninos? Vamos lá. Meninos não. Meninos é plural, né? Há quem não goste mais que a gente use o plural, né, masculino quando há mulheres, né? Então eu falo menino e menina. Mas isso é uma maneira moderna de pensar. Agora você não é presidente, Presidenta está errado. Porque está errado na etimologia da palavra. Por que presidente? Posso dar algum português? Português não, eu aprendi isso. O que é um adolescente? Por que a gente fala adolescente e não adolescenta? Porque o adolescente é o ente, o ser que adolesce, que passa uma fase da vida. Presidente é o ente que preside. A ideia é essa. Quem é o ser que está à frente? É o presidente. Então, a presidenta, para mim, é criar uma palavra. Criou-se uma nova palavra. Não consertou nada, criou uma outra ideia. Que não é a mesma do presidente. Vamos ficar em pé. O hino é o número 335. Cantam lá no céu, pois no mundo
Amém. Vou pedir as orações dos irmãos para a irmã Isaac. Como é que é o nome dela, Isaac? Da guia. Da Guia. Orar pela da Guia que passou mal, foi ao hospital, está internado na UTI. Pedir também pela Thaís, que estive visitando um menino de 15 anos que está na UTI. Está bem delicado, bem sério. Porque o Serginho faz sua oração. Deus maravilhoso, Criador, Pai. Que grande privilégio nosso de estarmos em tua casa, Senhor. Pessoas abençoadas que buscam aqui, Pai. Senhor, nosso coração se enche de alegria nessa noite, Pai, pelas palavras que ouvimos aqui hoje. E esperamos, Pai amado, que teu coração também se enche de alegria, Pai. Senhor, obrigado por esclarecer dúvidas que temos em nossas cabeças, em nossas mentes, Senhor, a respeito dos teus ensinamentos, Pai. E que isso sirva para que a gente possa te compreender melhor e passar ensinamentos mais claros para aqueles que vão levar a tua palavra. Nós te pedimos agora, em especial, pelo nome do nosso irmão aqui, amado, Isaac, Senhor, que tu podes ter abençoado nessa vida. E a vida dessa jovem Thaís também que está se enferma, Pai. Senhor, tu é o Senhor de todas as coisas, Senhor. Coloca as tuas mãos santas e que a sua vontade seja feita mais uma vez. Sim. Senhor, fica conosco no terminar essa noite, Pai. Em nome de Jesus, vamos te agradecer. Amém. Podem sentar, irmãos. Esse fim de semana é um fim de semana